Paz e graça, tudo bem com você? Hoje é dia 27 de fevereiro e nós estamos aqui para mais um No Caminho de Emaús. E o versículo de hoje que nós vamos tratar é o versículo de número 14. E esse versículo revela um pouco da condição emocional e da condição espiritual em que aqueles discípulos se encontravam. Porque eles estavam caminhando e conversando acerca daquelas coisas que haviam acontecido. Eles estavam procurando uma resposta razoável. De alguma maneira, eles estavam tentando encontrar a razão de tudo aquilo que havia acontecido. Tem que haver um porquê, tem que haver uma razão, tem que haver uma resposta. Só que nem sempre nós encontramos respostas para aquilo que nós estamos passando. As nossas dificuldades, as nossas lutas no meio da jornada, elas não vêm com um manual de instruções, elas não vêm com uma data de início, uma data de fim, de término, elas não vêm com detalhes do percurso, da jornada, do terreno em que nós iremos caminhar. É um terreno incerto, onde nós temos que depender da bússola, que é a palavra de Deus, e da instrução do GPS, que vem do nosso amigo Espírito Santo. Eles iam conversando entre si sobre as coisas que haviam acontecido. De certa forma, eles estavam presos em um passado muito recente. Mas quando nós meditamos em tudo isso, não tem como não comentar acerca de tantas pessoas que hoje estão presas em um passado. E às vezes não é um passado recente, às vezes é um passado bem distante. Uma raiz de amargura, ela se enraizou tão profundamente que não foi mais capaz de ser arrancada. Uma ferida não foi tratada, essa ferida infeccionou, gangrenou e ela veio a prejudicar os outros órgãos. Ela veio a prejudicar o emocional, veio a prejudicar as relações interespecíficas, veio a prejudicar o espiritual. E nós temos que ter muito cuidado com o passado, a âncora do passado. A âncora do passado, ela faz com que a nossa jornada em meio à imensidão do mar da vida seja interrompida, e através dessa âncora você pode perder o melhor daquilo que Deus tem revelado. Entregue os seus dias ao Senhor. Confie o tempo da sua jornada ao Senhor, que ao tempo certo Ele esclarecerá todos os fatos e Ele colocará as coisas no seu lugar. É isso que o apóstolo Paulo escreve lá nos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, dizendo que tudo aquilo que nós plantarmos, se nós não desfalecermos, no tempo certo nós vamos colher. Se nós plantarmos coisas boas, embora as pessoas nos causem males e feridas, Deus sempre nos proporcionará uma alternativa, um novo caminho, uma nova porta para novas realizações, novas conquistas. O escritor, lá no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, também vai nos revelar acerca do tempo. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então nós não podemos ficar apegados ao passado. Supere o passado, supere os traumas do passado, supere as dificuldades enfrentadas no passado. Que o passado ele sirva de trampolim, que o passado sirva de impulso, que o passado sirva de experiência para você seguir à frente, para encontrar no meio desse percurso, dessa jornada, os presentes, os sinais, os mistérios que o dono da jornada tem para revelar. Eu gosto de um episódio que nós encontramos no livro de Jeremias, lá no capítulo 13, no versículo 21. Mesmo em meio à dor da guerra, mesmo em meio aos sentimentos agonizantes que Jeremias estava vivenciando em relação ao que o seu povo
havia vivido e ainda estava vivenciando sobre a invasão da sua terra, depois de se lamentar, ele vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele para de se lamentar sobre o passado e ele passa a crer, a confiar e a falar acerca daquilo que pode lhe dar esperança, que é a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor que se renova todos os dias e todos os dias está disponível para mim e disponível para você. Então não ficamos presos ao passado, supere, peça para Jesus te dar sabedoria, te dar graça, te dar força para superar o passado, para você conseguir avançar e conquistar aquilo que Cristo Jesus tem para você. A nossa esperança está no Senhor e no tempo certo Ele vai se levantar. A nossa esperança está na sua palavra, a nossa esperança está no seu Espírito Santo e no tempo certo Ele vai se levantar. Não fique preso ao passado, levante os olhos para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro. A nossa esperança está em Deus e Ele aposta em você, Ele não desistiu de você. Amém? Fique com essa palavra, paz e graça, que Deus te abençoe.